Sabe, é engraçado pensar que aquela ferramenta que a gente usa para, sei lá, dividir a conta da pizza ou só para programar o despertador tem uma história de mais de 5.000 anos. Hoje a gente vai embarcar na grande jornada de uma das maiores invenções da humanidade, os números. Pois é, parece uma pergunta boba, né? Mas a resposta leva a gente numa viagem incrível pelo tempo. A matemática que organiza o nosso dia a dia não é uma coisa nova, não. Pelo contrário, ela é tão antiga quanto as primeiras grandes cidades que a humanidade construiu. E exatamente lá, entre os rios Tigre e Eufrates, que a nossa história começa. A matemática não nasceu numa sala de aula, com lousa e giz. Ela nasceu da necessidade, do barro, da urgência de organizar um mundo que não parava de crescer. Na antiguidade, a matemática era, antes de mais nada, uma ferramenta de sobrevivência. Uma ferramenta de administração. Ela foi moldada pelas necessidades práticas de cada civilização. E aqui, ó, tá a resposta da nossa primeira pergunta. Os sumérios, e depois os babilônios, criaram um sistema de base 60. Mas por que 60? Parece um número meio aleatório, né? Só que não. 60 é um número super prático. Ele é divisível por 1, por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. É perfeito para dividir coisas, terras e, claro, o tempo. É um legado que está aí, no nosso pulso, em cada relógio. E essa aqui, olha, essa desmonta um mito que a gente aprende na escola. A famosa tábua de argila Plimpton 322 mostra que os babilônios já usavam o que a gente hoje chama de Teorema de Pitágoras. Isso mais de 1000 anos antes do próprio Pitágoras existir. A matemática deles era focada no resultado prático, não na prova abstrata. E essa diferença é a chave para entender o que veio depois. Enquanto isso, lá no Egito, a matemática tinha outro ritmo, o ritmo das cheias do Rio Nilo. Eles precisavam remarcar as terras todo ano, então viraram mestres da geometria prática e, claro, da engenharia para construir aqueles monumentos que estão de pé até hoje. Fica muito claro como ambientes e problemas diferentes geraram tipos de matemática geniais e diferentes. E então, algo muda. Muda tudo. A matemática, que era uma ferramenta, estava prestes a virar uma filosofia. Uma busca pela verdade. A nossa jornada agora atraca na Grécia Antiga. Essa aqui é a grande virada de chave da nossa história. Para os gregos, não bastava saber que uma fórmula funcionava. Eles queriam provar, de um jeito lógico, sem nenhuma dúvida, o porquê de ela funcionar. Nascia ali o conceito de prova matemática. E a partir dessa nova forma de pensar, nossa, surge uma constelação de gênios. De Tales, o primeiro que exigiu provas, até Euclides, que organizou todo o conhecimento de geometria de um jeito tão perfeito que o livro dele foi usado por mais de 2000 anos. E Arquimedes, que com uns métodos super engenhosos quase inventou o cálculo. E não dá para esquecer de Eratóstenes, que mediu o tamanho do nosso planeta com uma precisão absurda usando só varas e sombras. Sensacional. E os romanos, onde entram nisso? Bom, eles eram os engenheiros do mundo antigo, não os teóricos. Usaram a matemática para construir estradas, aquedutos, para administrar um império gigantesco. Já os números deles, sabe aqueles que a gente acha chique em relógio, eram péssimos para fazer conta, e isso acabou limitando os avanços teóricos durante o domínio romano. A matemática grega foi brilhante, sem dúvida, mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. Uma peça tão, mas tão revolucionária que mudaria as regras do jogo para sempre. E o curioso é que ela não veio da Europa. Nossa jornada agora nos leva para a Índia, onde uma das ideias mais profundas e poderosas da história do pensamento humano estava prestes a nascer. O zero. Pode parecer a coisa mais simples do mundo, mas foi uma revolução. Os babilônios até tinham um símbolo para marcar um espaço vazio, mas foram os matemáticos indianos os primeiros a tratar o zero como um número de verdade, um número com suas próprias regras, e foi isso que abriu as portas para cálculos muito mais avançados e para a álgebra moderna. Com o zero, os indianos criaram o sistema numérico que é literalmente a base de todo o nosso mundo digital hoje. E eles não pararam por aí, não. O matemático Brahmagupta foi quem formalizou as regras para os números negativos, uma ideia que os europeus demoraram séculos para aceitar. Eles elevaram a matemática a um novo patamar de abstração e de poder. Mas, espere um pouco. Como é que essas ideias geniais da Índia e o conhecimento grego que estava se perdendo na Europa se encontraram? Foi preciso construir uma ponte. E essa ponte foi erguida durante a Idade de Ouro Islâmica. O papel dos estudiosos árabes foi fundamental.
Eles não foram só guardiões do conhecimento. Eles traduziram tudo, juntaram o melhor do mundo grego com o melhor do mundo indiano e, a partir dessa fusão, criaram coisas novas e espetaculares. E um dos maiores exemplos dessa inovação foi o matemático Al-Khwarizmi. Ele organizou um método para resolver equações, dando a essa área o nome de álgebra, que virou a nossa álgebra. E o nome dele, Al-Khwarizmi, soa familiar? Pois é, daí que vem a palavra algoritmo. O legado dele está no coração da nossa era digital. Bom, com todo esse conhecimento preservado, expandido e finalmente chegando na Europa com gente como Fibonacci, o palco estava montado. O que veio a seguir foi uma aceleração de conhecimento sem precedentes. A partir do Renascimento, a matemática simplesmente explode. Descartes junta álgebra e geometria e nos dá os gráficos. Newton e Leibniz, cada um na sua, inventam o cálculo, que é a linguagem para descrever a mudança, o movimento. A matemática vira, de vez, a ferramenta definitiva para descrever o universo. E assim a gente chega em hoje. Aquela jornada que começou com umas marquinhas no barro é agora a estrutura invisível de todo o nosso mundo. É a linguagem dos computadores, é o que garante a segurança das nossas senhas, é a base da inteligência artificial, ela modela tudo, do clima do planeta à bolsa de valores. Mas seria um grande erro achar que a história chegou ao fim. Essa grande aventura humana continua. Ainda existem fronteiras para explorar e muitos mistérios para resolver. Olha só isso, 7 grandes problemas matemáticos lançados lá no ano 2000 continuam em aberto, e quem resolver qualquer um deles leva um prêmio de $1 milhão. Isso só mostra que a jornada dos números está bem longe de acabar. A pergunta que fica no ar é: qual vai ser a próxima grande revolução na nossa forma de entender o universo? A história, ela continua sendo escrita.